uma alegria para mim, para a Vaninha, estar com vocês para o nosso encontro de segunda-feira, às 21 horas. E parece que o Marcelo está com a mãozinha levantada, Marcelo. Marcelo Barroso. Opa, boa noite. Tudo bom, seu Carlos? Tudo bom, dona Vânia? Bom, Beleza? Tudo bem? Que hoje de plantão, né? Plantão hoje aqui na polícia. Estou com a minha equipe aqui. A gente sempre pede a Deus, né? Proteção espiritual. Esse conhecimento que vocês têm para passar aí para a gente é muito importante, muito valoroso. Tá? E tá todo mundo aqui ouvindo e esperando o melhor de hoje aí para a gente. Tá? Muito obrigado pelas palavras aí que vocês sempre falam e ensinam aí para a gente. Tá bom? Valeu, um Obrigada. abraço. seja bem-vindo, Marcelo, e toda a sua equipe. A mensagem que eu fui Obrigado. inspirado a compartilhar com todos nessa manhã, aqui nas Filipinas, essa noite no Brasil, é de que Jesus Cristo curou aquele que não tinha visão. Jesus Cristo deu a audição para aquele que não via. Ele deu a fala para aquele que não falava. Ele deu os movimentos das pernas para aquele que não andava. Ele trouxe a menina que tinha sido dada como morta, trouxe a vida. Ou seja, o Salvador passou a vida toda do seu ministério fazendo bem, auxiliando o pobre, o carente, o necessitado, ensinando a sua doutrina, fazendo milagres, transformando fisicamente a vida das pessoas e espiritualmente. No entanto, eu queria compartilhar o sentimento que eu tenho com os amigos, que o maior de todos os milagres que o Salvador fez foi aquele que aconteceu de forma quase que imperceptível, invisível, que aconteceu no fundo da alma do ser humano. Inúmeras são as passagens de pessoas que, diante do Salvador, caíam aos seus pés, chorando de gratidão, de humildade e, ao mesmo tempo, de adoração, por reconhecer nele o Filho de Deus. E, certa vez, o Salvador perguntou àqueles que estavam próximos a ele: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles foram respondendo: diz que é um grande mestre, que é um profeta, que é o Messias, que é o prometido. E o Salvador foi ouvindo as respostas de cada um deles. E daí, finalmente, ele perguntou àqueles que estavam mais próximos, que eram os discípulos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro se adiantou e disse: Senhor, tu és o Filho de Deus. E Deus Salvador perguntou: mas vocês também vão me deixar? Ele disse: mas Senhor, se nós te deixarmos, para onde haveremos de ir? Então, eu acho que essas duas perguntas são muito reveladoras e inspiradoras, porque em algum momento, veja bem o que eu vou falar agora, hein, gente? Algum momento, o Senhor Jesus Cristo pergunta a você, desde o Marcelo Barros, que aparece em primeiro lugar na minha tela, até o doutor Alessandro Aita, que está aparecendo no canto inferior da direita. E vós, quem dizeis que eu sou? E você vai ter que responder, não é para o Carlos Luiza, nem para a Vânia. Você vai ter que responder para o próprio Salvador. E daí a pergunta seguinte é: e vós também me abandonareis? Gente do céu, essa é uma pergunta frequente na minha cabeça. E eu respondo igual os apóstolos responderam naquele momento. Se nós abandonarmos o Senhor, para onde haveremos de ir? Então, que possamos, ao longo dessa semana, essa noite, e ao longo da vida, refletir com frequência. Quem individualmente nós dizemos que o Senhor Jesus Cristo é, e será que nós vamos abandoná-lo? E se nós abandonarmos, para onde que haveremos de ir? E essa reflexão eu deixo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Uma satisfação estarmos reunidos nesse dia. Está chegando a Páscoa, falta 2 semanas, e a Páscoa é um momento extraordinário de comemoração. Então, o que que nós vamos comemorar na Páscoa? Os chocolates? A família? Não, nós vamos comemorar 2 vitórias de Jesus Cristo. A primeira aconteceu na sexta-feira, quando ele
ele expiou pelos nossos pecados. Então, naquele dia, ele foi no jardim do Getsemane, onde ele orou a Deus e tomou sobre si todos os pecados do mundo. Olha, gente, nós nunca vamos entender o que Cristo fez ali, porque foi algo tão forte, tão extraordinário, que nós nunca vamos conseguir, talvez no futuro, numa outra vida, mas aqui nessa vida é impossível compreender. Mas a gente precisa, pelo menos, ter essa certeza no nosso coração, que Cristo expiou pelos meus pecados, expiou pelos pecados de cada um que está aqui. E que nós, através de Cristo, e essa expiação demorou, quando ele começou ali, suou sangue por todos os poros, e depois ele foi maltratado durante todo aquele dia, e depois crucificado. Terminou esse evento, esse primeiro evento, quando ele disse para Deus: está consumado. Ele sentiu naquele momento, ele deu aquele último suspiro lá e falou: está consumado, e daí ele morreu. Nesse momento, Cristo nos deu essa oportunidade de nós nos arrependermos de todos os nossos pecados e ficarmos livres e puros para voltar a viver com Deus. Sem esse trabalho de Jesus Cristo, sem esse sacrifício expiatório, não seria possível voltarmos a viver com Deus, por causa dos nossos pecados. É impossível passarmos por essa vida sem pecarmos, sem termos um dia maus pensamentos, más atitudes, errarmos aqui e ali. Todos os pecados podem ser perdoados por Jesus Cristo. Então, se a pessoa se arrepender verdadeiramente. Então, existe essa ligação. Aquela expiação de Cristo foi por todos, mas só vai ter efeito na minha vida se eu me arrepender. Se eu realmente sentir pesar por ter errado e dizer para Deus: nunca mais farei isso novamente. E nunca mais fazer. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de comportamento. E mesmo que às vezes a gente caia, a gente vai se levantar, pedir perdão e ir em frente, sempre usando a expiação de Cristo na nossa vida. Porque nós, durante a nossa jornada aqui nessa terra, vamos errar, vamos tomar decisões erradas, vamos magoar pessoas, vamos fazer coisas que não agradam a Deus. E só através de Cristo que podemos nos libertar desses pecados. Então, essa foi aquilo que Cristo fez por nós na sexta-feira. Agora, no domingo, na madrugada do domingo, ele fez algo ainda muito mais extraordinário, que nós temos que comemorar. Por isso que nós vamos comemorar a Páscoa, porque Cristo ressuscitou dos mortos, quebrou as cadeias da morte. Até então, ninguém nunca havia ressuscitado. E foi Cristo que, além dele quebrar a cadeia da sua própria morte, ele voltou a viver, ele nos deu isso de presente, gente. Todos ressuscitarão, bons ou maus, morreu criança, morreu idoso, não importa o que nós fizermos nesta vida, todos seremos ressuscitados. Então, voltar a viver com um corpo imortal, porque hoje nós estamos num corpo mortal, sujeito à doença, sujeito à tristeza, todas as coisas que essa vida nos traz. E na ressurreição nós vamos ressurgir com um corpo perfeito, imortal. E daí nós vamos viver a eternidade. E cada um vai viver em uma das mansões que Deus preparou, de acordo com o que fez as suas obras aqui nessa terra. Então, muitas pessoas estão preocupadas com as coisas deste mundo. E eu lendo a história de Salomão, Salomão foi uma pessoa, foi o rei, né, que construiu aquele templo de Jerusalém para o Senhor, foi ele que foi considerado o homem mais sábio, viu Cristo por 2 vezes, recebeu a visita de Jesus Cristo. Mas no final da vida, ele se apegou ao quê? As coisas desse mundo.
a muitas mulheres, casou-se com mulheres que não eram da fé, aquelas mulheres levaram ele a fazer adorar outros deuses, e acabou que ele acabou se perdendo no final da vida, porque ele ficou preso nas coisas desse mundo, no poder, na como se diz, nas riquezas. Ele construiu para suas esposas casas tão grandiosas comparado com o templo, que antes ele pôs tudo de melhor que existia na terra para Deus, que era o templo. Mas depois ele replicou e ele começou a pensar, não, eu também quero para mim algo semelhante ao que eu fiz para Deus. E daí se perdeu. Então, o arrependimento é diário, porque é para a gente voltar sempre para o caminho. Estamos saindo um pouquinho do caminho, voltamos através do arrependimento, que Cristo nos permitiu isso. E vamos viver a eternidade de acordo com as obras que realizamos aqui. E não podemos perder essa oportunidade maravilhosa que Cristo nos deixou. Mas, como nós estávamos falando, primeiro eu falei aqui há 2 semanas atrás que Cristo era o pão da vida, e hoje ele fala que eu sou a luz do mundo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a luz para entender quem que nós estamos adorando, quem que nós estamos nos apegando aqui. Então, Cristo, ele fala assim, em João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, nós queremos aqui nessa vida andar na luz. E quem é a luz? É Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo aqui, eu sou a luz do mundo. Então, é muito importante nós pensarmos que Cristo é que vai nos trazer a luz na nossa vida. E tem pessoas que estão nesse mundo, estão na escuridão. Vocês já tiveram a experiência de estar num lugar bem escuro, daí vocês verem uma pequena luzinha e serem guiados pelaquela luzinha? Às vezes estão num quarto de hotel novo, e daí se levanta à noite para ir ao banheiro, coisa assim. Nossa, mas que escuridão! Não sabe nem aonde que é a tomada ainda para ligar a luz. Mas daí tem uma luzinha lá no quarto, alguma luzinha, e você é guiado pelaquela pequena luz. Então, por menor que seja a luz, ela nos dá um caminho. E Cristo é a luz para ele ficar como clara a nossa vida, como o meio-dia. Não é para ficar assim só com uma luzinha da noite. Mas teve uma experiência que eu li de, de uma de uma família, de um pai com 2 jovens, que eles foram para uma grande caverna que tem na Califórnia, que a pessoa desce não sei quantos metros lá e depois ali não entra mais a luz do sol. E depois eles têm luz artificial lá dentro, para o pessoal descer e tal. E ele foi fazer, esse podia fazer ou descer pelas escadas ou por rapel. Ele e o filho resolveram descer pelo rapel. E estavam descendo, amarrados lá nas cordas e descendo com os pés na parede lá da caverna, quando, de repente, naquela parte onde não tinha mais luz, o pessoal, eles não sabiam, mas eles tinham essa experiência que acontecia ali. Eles apagavam a luz artificial. E ficava uma escuridão tão grande que as pessoas não viam nem aonde estava o pé, nem a mão, nem a corda, nem nada. E até o filho dele disse, pai, você está aí? O pai dele falou, eu estou, mas não estou vendo nada, porque estavam em plena escuridão. Então, eles deixam ali o pessoal um pouquinho na escuridão e depois voltam a acender a luz. E daí eles fazem essa diferença. E ele fala que foi tão impactante essa experiência de ficar na escuridão total, absoluta, que ele ficou pensando que como seria terrível se não houvesse a luz de Cristo para iluminar a nossa vida. Nós estaríamos nessa escuridão. E tem pessoas que estão vivendo na escuridão, ou com uma luzinha tão fraquinha que qualquer coisa elas podem tropeçar e cair, porque elas não conseguem enxergar nada. Então, nós hoje vamos ver que Cristo,
como diz lá, eu sou a luz do mundo. E essa luz está em todas as pessoas e ela nos ajuda a distinguir o bem e o mal. Essa luz de Cristo, nós nascemos com ela. Essa luz é a nossa consciência que vai nos orientar durante a nossa vida. É uma consciência espiritual e que nos leva a fazer o bem. Quando nós temos a luz, nós sentimos o desejo de fazer o bem. E quando nós perdemos a luz, nós perdemos o desejo de sermos boas pessoas. Ela está em todas as coisas e dá vida a todas as coisas. Nós sabemos que tem a luz do sol, que dá a vida toda para esse planeta que vivemos. Se não tivesse o sol, não estaríamos na escuridão, mas também não teríamos o que nós temos no planeta, por causa das árvores, tudo que nasce, tudo que vive, até nossa vida, nós dependemos do sol. E a Cristo é isso para nós também, espiritualmente. Assim como o sol é para a nossa terra tão importante, Cristo tem que ser tão importante na nossa vida, para que a gente ande na luz. Então, sem Cristo, nós estamos em confusão, medo, no escuro. Com Cristo, nós temos direção, segurança, sabedoria. Então, é uma diferença bem grande, né? Na luz e da escuridão. E a luz se apega à luz. Quando nós escolhemos fazer o bem, nós recebemos mais luz. E quando nós ignoramos aquilo que Deus nos dá de sabedoria, aquilo que vem de bom na nossa mente, que nem o Rafael contou, que ele estava passando ali, viu aquela mulher, ele sentiu que ele deveria buscar na feira um alimento para ela, porque ela pediu, ele estava sendo guiado pela luz de Cristo. Mas se ele optasse por não ir, estou atrasado, estou com pressa, não vou fazer isso agora, ele estaria já diminuindo a sua luz, porque daí ele estaria ignorando um sentimento que é a luz de Cristo. E tem uma escritura que fala: aquele que recebe luz, recebe mais luz. Então, quando nós andamos na luz de Cristo, cada vez mais a nossa vida vai ser mais clara, nós vamos ter mais inteligência, vamos ter mais sabedoria, porque a sabedoria toda desse mundo vem de Deus. As pessoas às vezes pensam, não, a sabedoria está nos livros, ou está no chat, ou está em qualquer outra coisa. Mas não é. A sabedoria está em Deus, em Jesus Cristo. E eles podem nos enviar essa luz de sabedoria na nossa vida através da nossa mente, colocando coisas maravilhosas na nossa mente. Mas é na medida que eu vou aumentando a luz da minha vida que isso vai acontecendo. Porque se eu ando na escuridão, Cristo pode pôr uma luzinha lá, uma luzinha, mas eu não vou ter essa clareza de ideias, clareza de pensamento, clareza para tomar uma decisão correta. Tudo isso precisa da luz de Cristo. As pessoas que tomam decisões erradas na vida, geralmente muito erradas, é porque elas estão na escuridão. Elas andam no escuro e daí elas tomam decisões horríveis, que depois elas falam, mas como é que eu fiz uma coisa dessa? Como é que eu decidi fazer isso? Porque não estavam com Cristo naquele momento. Então, aqui nos dá algumas ideias de coisas que a gente pode fazer para nós aumentarmos a nossa luz. Então, a primeira delas a gente já falou muito aqui, mas é a oração. Quando eu me ajoelho, quando eu oro, quando eu me comunico com meu Pai Celestial, em nome do seu Filho Jesus Cristo, quando eu faço aquela oração de coração, não é uma oração que sai da boca, assim, só. Não, uma oração que sai com sentimento para com Deus e para com Jesus Cristo. Uma oração de súplica, para que Deus ilumine o nosso caminho, a nossa vida vai ser iluminada. Então, nós temos que
orar constantemente. Eu tenho um amigo que ele dizia que o carro dele não pegava, não, ele não funcionava se ele não orasse antes. Então, nós temos que ter. Eu não saio do quarto sem orar, ou eu não saio do carro sem orar, mas eu tenho que pôr a oração como algo para pedir essa luz. Eu tenho que buscar essa luz de Cristo. Senão ela não chega até nós. Jesus Cristo disse: Achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Se eu não me ajoelho e busco, não vai acontecer. Eu tenho que buscar, e às vezes ainda demora para vir da maneira como nós queremos. Um outro ponto é o estudo individual das Escrituras, a leitura da Bíblia. Muitos já receberam o livro de Mórmon, que é um livro de escritura, é só a história de um outro povo, mas ele também é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Eu ouvi um testemunho ontem, nós fomos numa reunião aqui nas Filipinas, na igreja, e um testemunho de uma. Ontem não, né? É que aqui nós estamos num outro fuso horário, então é complicado, mas nesse último domingo. E a pessoa disse o seguinte: que ela tinha uma pessoa lá no grupo das irmãs que ela, nossa, ela brigava, ela era uma pessoa rude, sempre dava confusão com essa mulher, porque ela sempre ela tinha essa natureza, tudo alguém dava uma opinião, ela já contrariava, não acho que isso seja certo e tal, e já sempre causando um mal-estar no grupo. E, de repente, elas começaram a perceber que ela estava mudando, mas não sabiam o que ela estava fazendo. Dando atitude. E daí aquela atitude dela não estava acontecendo mais no grupo. Ela estava. E daí um dia ela teve a oportunidade de falar lá e ela declarou. Ela falou: comecei a estudar a palavra de Deus todos os dias. E houve então essa transformação. Então a transformação acontece. Por isso que o Satanás não quer que a gente estude. A gente quer estudar, não dá. Alguém telefona, vem uma mensagem e a gente já passa ali a rolar na internet e vai e não estuda, porque o Satanás não quer, porque ele sabe dessa transformação que ocorre quando a pessoa leva a sério o estudo. É uma transformação interna. Então, isso vale para cada uma de nós aqui, para cada um de nós. Se nós pusermos um tempinho, mas eu não tenho 10 minutos, 15 minutos do dia, ou então 5 minutos de manhã, 10 minutos antes de dormir, e começarmos a estudar a palavra de Deus, vai haver uma mudança no nosso coração. Então, vai entrar luz, gente. A palavra de Deus traz luz, claridade. Talvez vocês estejam com um problema grande na sua vida e não sabem como resolver. Estão ali com aquela dificuldade, como eu ajo com meu filho, como eu ajo com aquela pessoa no trabalho, ou como eu resolvo a minha vida profissional, a minha vida familiar, seja qual for a dificuldade, cada um tem a sua. Mas quando vocês estão estudando as Escrituras, aquele momento de reflexão, às vezes não está ali no versículo que vocês estão lendo, mas a resposta vem na sua mente através do Espírito Santo. Então, vocês vão ter respostas, encontrar soluções, consolo. Tudo que vocês precisam vai vir de Cristo, mas precisa vocês buscarem, precisa vocês dedicarem esse tempinho de estudo individual. Seja o que vocês estejam procurando, seja a verdade, ou seja um problema, uma inspiração, algo que vocês devem, o rumo que vocês têm que tomar. Certa vez eu estava fazendo uma palestra, uma plateia gigante, e eu falei exatamente o que a Vaninha falou agora. Algumas das respostas vão vir pelas palavras que eu disser, e algumas respostas individuais, elas vão vir pela influência do Espírito Santo. Então, o mesmo se dá quando você lê as Escrituras. Algumas respostas vão estar escritas, as palavrinhas estão pulando ali na página. E algumas, a resposta não está na Bíblia, mas o Espírito Santo veio
e influenciou a sua mente. Obrigada. Então, aqui um outro ponto, o arrependimento. Quando vocês buscam essa expiação de Cristo e se arrependem de algo que fizeram, tentam reparar o máximo possível aquilo que foi feito errado e tentam mudar de vida, é luz na sua vida, é clareza, é espiritual. Aquilo deixa de te como que se diz, aperrear, como diz os nordestinos, deixa de perturbar a tua alma, começa a te dar paz. A paz vem de Deus, mas vem através do arrependimento. Então, que a gente possa usar a expiação de Cristo, se arrependendo dos nossos pecados, para termos mais luz no nosso caminho. Servir ao próximo. Quando nós servimos, como o nosso amigo hoje falou aqui, o Rafael, até leu a Escritura, né? Quando fazeis a um dos meus pequeninos, a mim o fazeis, é o que Cristo está nos pedindo. E quando nós fazemos isso, nós encontramos luz na nossa vida. Aquela escuridão que havia antes é tão interessante que pessoas, quando servem ao próximo, elas esquecem dos seus problemas. Parece que os seus problemas, de repente, que eram tão grandes, ficou pequenininho, porque você está ali servindo e daí você fala, nossa, o meu problema não tem nada, é quase nada. Então você começa a ver a tua vida de uma outra maneira, começa a sentir alegria na sua vida pelo serviço ao próximo. Seguir o que está nas Escrituras, que não é só ler as Escrituras. Os profetas foram chamados para nos alertar dos nossos erros, para nos mostrar um caminho a ser seguido. Cristo, ele disse que tipo de homens deveria ser? Deveria ser assim como eu sou. O próprio Cristo disse, ó, fazer as coisas que me vistes fazer. Então, nós temos que nos espelhar em Jesus Cristo para seguir esses ensinamentos, colocar em prática o ensinamento do perdão, o ensinamento de ser pacificador, o ensinamento de caridade, todos que foram ensinados nas Escrituras é para nós seguirmos. E quando seguimos, a luz vem para a nossa vida. Temos mais luz, claridade no nosso mente, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, principalmente. E quando a gente faz escolhas corretas, nós recebemos consequências corretas. Porque muitos dos sofrimentos que nós temos foram por escolhas erradas que fizemos. Então, quanto mais luz tivermos, será mais fácil escolher o certo, termos uma vida de paz, de alegria na nossa vida. Ser bondoso, perdoar, tudo isso nos traz luz. Então, na Páscoa, nós podemos perdoar alguém agora, pensar em quem que eu gostaria de perdoar. Hoje eu tive uma experiência. Eu tenho uma prima que está fazendo tratamento de câncer, e ela mandou uma mensagem: amanhã eu vou fazer a 4ª quimioterapia. Estou me sentindo isso é horrível. A terapia todo mundo sabe. Todas as coisas que ela está sentindo. E daí me veio no meu coração mandar uma mensagem para ela. Eu falei, Cláudia, infelizmente, o que você está sentindo da quimioterapia, não posso fazer nada para te ajudar, porque enquanto você não terminar todas as químios, enquanto ela não matar o que precisa ser, as células precisam morrer, as células doentes. Isso aí não vai mudar. Até que teu corpo comece a você tomar muita água, muito chá, e limpar toda essa químio, vai levar um tempo. Isso não tem como mudar agora. Mas tem uma coisa que você pode mudar. Ela tem nas costas dela uma mochila cheia de pedras, muito pesadas, de problemas que ela teve na infância, problemas que ela teve na juventude, pessoas que a magoaram, que houve tanta coisa na vida dela, divórcio dos pais, briga de irmãos, tanta confusão na sua primeira fase de infância e juventude. E depois ela passou por 3 casamentos horríveis.
Então, ela tem tanta coisa, principalmente o último casamento, que ela gostava muito dessa pessoa e passou por uma traição muito grande. Ela tem pedras pesadas carregando. E eu falei para ela, isso você pode mudar agora. Você pode pegar e despejar através de Jesus Cristo, é tirar essa mochila cheia de pedra e perdoar todos, nem que seja necessário você repetir 1000 vezes no dia. Eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo, até você sentir isso no coração. Mas é a única coisa que você pode fazer nesse momento, é se livrar desse peso que você está carregando de coisas que você não fez. Não foi pecados, não são pecados dela, deve ter outra sacolinha lá dos pecados dela, mas esses são de pessoas que os outros fizeram, mas que ela não conseguiu perdoar. Está lá dentro, está pesando. Eu falei, se livre desse emocional. E ela me respondeu imediatamente, você tem razão, eu vou ter que trabalhar nisso, porque é a única coisa que eu posso fazer no momento para mudar. Então, a hora que se tirar essa sacola, vai ser um alívio tão grande, que até acho que a quimioterapia não vai ser tão difícil de aguentar. Por quê? Porque as coisas do espírito, da alma, pesam demais. As coisas que ficam no nosso coração. E se nós não limparmos, e Cristo, o que ele nos pede? Perdoai aqueles que nos ofenderam. Ah, mas o problema é dele. Se ele não se arrepender, ele um dia vai ter que se apresentar perante Deus e responder por isso. Se ele se arrepender, a expiação de Cristo é por todos. É para todas as pessoas. Então, ela é ampla, não é só para quem me fez mal, é para todos os filhos de Deus. Então, ele também pode se arrepender e mudar aquelas atitudes, ou se ele não se arrepender, um dia ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez e ele não se arrependeu. Agora, o que não pode é nós carregarmos um fardo tão pesado, quando Cristo falou, perdoai. Agora a gente fala assim, mas se o Senhor foi muito duro, porque que a gente perdoe todos, até aqueles que nos fizeram muito mal, o Senhor está nos demonstrando amor. Porque quando a gente perdoa todas as pessoas, nós é que nos livramos do fardo. Era isso que ele queria nos falar. Se livre desse peso que você carrega, que não é teu. O peso não é teu, o peso é da pessoa, mas quem carrega é você, porque você não quer perdoar. Então, o próprio Cristo é o exemplo de perdão. Ele, quando estava na cruz, ali, naquela hora de maior sacrifício humano que pode acontecer, agonia infinita, ele ainda estava dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele estava ali pedindo que o Pai perdoasse todos aqueles que estavam ali em volta, insultando. Ah, se você é o filho de Deus, saia daí. Não sei o quê, dando vinagre em vez de água para ele, etc. Lançando palavras duras. Mas ele estava pedindo que Deus os perdoasse. Então, é esse perdão que nós temos para nos livrar do peso e encontrar a luz. Porque quando nós não temos esse peso nas nossas costas, esse peso traz escuridão para a nossa vida. Todas essas pedras que estão na nossa mochila, que não são tiradas, trazem escuridão na nossa vida. Esse é o verdadeiro espírito da Páscoa. Acabando o meu tempo aqui, só deixa eu ver aqui. Então, todos nós passamos por momentos de escuridão. Mas nós temos que entender que a luz não desaparece. Às vezes, ela só fica fraquinha. A luz de Cristo que nós nascemos com ela sempre está dentro de nós. Nós só precisamos o quê? Fazer o bem, orar, estudar a palavra de Deus e nos fortalecer para que a nossa luz seja cada vez mais brilhante. E lembre-se que é na escuridão que a luz de Cristo pode brilhar mais. Então, às vezes, quando a gente está naquela escuridão, quando aparece uma luzinha lá, aquela luz é a luz de Cristo e ali é o caminho. Nós devemos seguir a luz de Cristo, que às vezes, nos momentos mais difíceis,
por exemplo, que essa minha prima está sofrendo, talvez essa mensagem que ela recebeu hoje, se ela levar a sério e tirar essa mochila de pedras das suas costas, o que que vai acontecer? Ela vai ter muito mais luz na sua vida. Que hoje ela está tendo só momentos de escuridão. Então, para encerrar a minha parte aqui, eu convido a todos a orar todos os dias, a ler as Escrituras e se alimentar da palavra de Deus, fazer atos de bondade que ampliam a nossa. E esses atos têm que ser diários. E às vezes a pessoa pensa que é só para quem está na rua, né? Quem está lá longe precisando de ajuda. Aqueles também precisam. Mas às vezes tem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, pessoas ali precisando de um elogio, de uma palavra amiga, de uma demonstração de carinho. Então, lembrem sempre que atos de bondade é todos os dias, mas lembre-se que começa dentro do nosso lar. Não é só os atos que nós fazemos para pessoas desconhecidas. E que devemos perdoar. Que nessa Páscoa a gente consiga perdoar pelo menos alguém, tirar pelo menos uma pedra da nossa mochila, para que a gente consiga começar a sentir essa luz cada vez maior na nossa vida. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Vânia, pela aula maravilhosa, como sempre. Vamos agora para as perguntas e comentários. Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode erguer a mãozinha.